Logo eu, hein? Quem diria pontualidade britânica? Isso é evolução da minha espécie. Isso aí é raro. Vamos vendo o pessoal entrando. Camilinha entrou. O Fabiano já entrou de cara. Hoje foi direto. A Carol vai ter que me ajudar aqui para ver se eu consigo chamar o Fabiano aqui, ó. Fabiano Ramos. Enviar solicitação. Ó, acho que deu, Carol. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Fabiano? E aí, tô te ouvindo, sim. Boa noite. Coisa antes da famosa apresentação do Fabiano, que dispensa qualquer coisa, eu vou ter que começar com aquela minha introdução natural das nossas lives, né? E hoje eu pedi... eu me lembrei quando eu estava montando, porque eu realmente acredito que a gente está chegando perto da vacina. A gente está chegando perto do momento de se livrar, talvez não de todo o Covid, ou de todo esse pesadelo que a gente viveu, mas a gente está num momento muito mais próximo do fim do que do início, eu acho, pela proximidade que a vacina está nos dando. E aí eu lembrei de uma poesia que a minha mãe recitava, não para mim, quando eu era criança, mas ela adorava declamar essa poesia no dia a dia dela. Minha mãe, para quem não conheceu, foi uma grande... Ela recitava muito poema, ela lia muito poesia e se criou com isso. E é uma poesia abolicionista, da abolição da escravatura. E eu fiz essa analogia com a chegada da vacina e eu vou dizer um pedacinho para vocês, tá? É uma poesia linda que se chama Pai João, que é do Pedro Bloch. E a poesia começa, e eu não vou dizer o início, talvez não vai ficar prejudicado, tá? E diz do meio para o fim para a poesia, que é onde a gente está chegando perto da vacina, diz assim, ó: a única alegria do negro foi sentar-se a um canto e derramar sua mágoa através de um pranto. Errei. Vamos começar aqui, ó, do lugar certo. Desculpa. Aqui, ó. Mas um dia o sol nasceu. Que bom, a princesa Isabel assinou a abolição. Negro, pronto, senhor. Tu é gente, negro, obrigado, senhor. Tu é livre, negro, obrigado, senhor. E a única alegria do negro foi sentar-se a um canto e derramar sua mágoa através do pranto. Veio a República, passaram-se os anos, o negro casou, teve filhos, teve netos, os cabelos do negro puro algodão. E um dia os netos do preto seguiram os lados dos irmãos brancos, ao lado de muitos mil para lutar, para vencer, para vingar o Brasil. Os netos do preto velho, daquele preto que veio do Congo, comprado por 6 moedas, partiram para lutar pela liberdade dos brancos, pela liberdade da América, pela liberdade do mundo. Ali vai um soldado, seu neto Belicário. Ali vão outros, seus netos Ladislau e Mário. A alegria era demais. Mas onde está aquele neto mais forte e belo dos netos do preto velho? Morreu em Monte Castelo. E o negro quer gritar, o negro quer rugir, quer bradar: viva o Brasil, viva a liberdade. Lhe deu uma vontade imensa de cantar. E o preto velho começou a cantar sua antiga canção, mas não podia mais ouvir aquela melodia, era preciso algo mais vibrante, de mais alegria. E todos viram aquele preto velho, alegre, risonho e feliz, abrir a boca e cantar de toda a alma e todo o coração uma outra canção. Nós somos da pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. E é com essa poesia que tanto me fez chorar quando eu era criança. Eu adorava ouvir minha mãe recitar para a gente, que eu vou dar as boas-vindas e boa noite para todo mundo, porque realmente eu acho que a gente está chegando perto de vencer essa pandemia, vencer esse pesadelo desse ano que foi na vida da gente. E eu trouxe o meu querido amigo Fabiano para mais uma live sobre Covid, a nossa 4ª do ano. Fabiano dispensa apresentação, como eu já disse aqui. Ele é apresentado pelo William Bonner, ele é apresentado pela Fátima Bernardes, ele é apresentado pela Ranzolin. Então, Fabiano é um grande amigo meu, chefe do serviço de infectologia lá da PUC e coordenador dos estudos aqui da Coronavac, aqui em Porto Alegre, no Brasil. Fabiano, boa noite. Obrigado por mais uma vez a participação com a gente. E aí, Edinho, obrigado pelo convite, obrigado a ti, a toda a equipe do NASCE, a Camila.
mais uma vez para a gente estar conversando aí, né? Fabiano, hoje a gente já começou com uma pergunta, mas eu vou deixar a pergunta mais para frente, tá? Hoje a gente vai começar pela vacina, tá? Porque da outra vez a gente teve 2 minutos para falar de vacina e hoje eu acho que, para mim, vacina e segunda onda talvez sejam os focos principais aí da nossa conversa, tá? Não sei se tu quer dar um overview sobre a quantas a gente anda aí relacionada à vacina, Felipe. Bom, em relação às vacinas, na verdade, né? Nós temos hoje 5 ou 6 vacinas despontando aí no mundo todo, né? São 3 vacinas que são de vetores, digamos assim, que utilizam adenovírus para carregar partes do coronavírus, né? Então, que são a vacina de Oxford, também testada aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, aqui em Porto Alegre. A vacina da Janssen, também, que está sendo testada aqui no Hospital Conceição, aqui em Porto Alegre. E a vacina, a Sputnik, né, que é a vacina russa, que ainda se sabe se tem algumas, poucas evidências ainda sobre ela. Tem um estudo publicado, né, parece que o estado do Paraná já está pensando em utilizar ou testar, enfim. 2 outras vacinas de RNA viral, que é a vacina Moderna, né, que parece ter muitos benefícios assim, em termos de segurança, eficácia também, né, e assim como a vacina da Pfizer, que então está sendo bastante divulgada agora como a primeira a ser utilizada no Reino Unido, né, a partir de provavelmente essa próxima semana. E outras vacinas, vacina então de vírus inativado, que é a vacina a Coronavac, que a gente está testando aí junto que é da Sinovac, né, empresa chinesa, junto aqui no Brasil com o Instituto Butantan. De todas as vacinas, é a vacina com maior conhecimento em relação à sua tecnologia, né? Eu tenho dito que não é à toa que o Butantan escolheu essa vacina para ser testada aqui no Brasil e depois desenvolvida por eles e fabricada, né? É uma vacina muito parecida com a do vírus da gripe, né? Então que a gente já utiliza aí. Esse ano nós teríamos um estudo que foi interrompido pela pandemia, mas que seria o início da produção pelo Butantan da tetravalente da vacina da gripe, né? Hoje é feito a trivalente e a tetravalente são as vacinas da gripe que chegam nas clínicas privadas, normalmente, né? E esse ano nós iríamos testar, junto com o Butantan, a tetravalente, que o Butantan deve começar a produzir em breve também da vacina da gripe. Então, né, é uma tecnologia bastante conhecida, né, Edinho? Com toda a segurança, toda eficácia ainda não dá para dizer, a gente vai ter que esperar um tempo, né? Mas de todas é a tecnologia mais conhecida aí que a gente tem de vacinas. Até agora, dá para se dizer que do que se tem de dados, todas essas 5, tirando a vacina russa, né? Mas se a gente quiser considerar todas as 5 ou 6 aí com um nível de segurança bastante elevado, poucos efeitos adversos nas vacinas. Tem que lembrar que isso são efeitos a curto prazo, né? Então, muitas vacinas às vezes podem trazer efeitos a longo prazo, né? E a gente não tem como saber, mas aparentemente são vacinas bastante seguras e todos com os dados preliminares aí de uma eficácia bastante grande, né? Então, eficácias muito, muito parecidas entre elas até agora, se a gente for considerar os estudos já publicados e os de fase 1, 2, né? Das 5 vacinas, pelo menos. Essa eficácia que tu está falando seria de quantos por cento, Fabiano? Acima de 90%, né? Teve o estudo de Oxford, que até o próprio presidente da AstraZeneca colocou que
teve um erro, digamos assim, no braço que foi feito o estudo. Eles testaram a dose cheia da vacina com meia dose na primeira aplicação e dose cheia na segunda aplicação. E parece ter maior eficácia com a meia dose na primeira aplicação. E isso, segundo ele, não era uma ideia do estudo, essa aplicação dessa forma, e foi visto num subgrupo, então, uma eficácia maior com essas aplicações, né? Com a dose cheia, chegou a 62% então, uma eficácia menor, mas nem por isso não dá para se dizer que é uma eficácia boa, né, de uma vacina, e com a meia dose em torno de 90%. Tá? Então, assim, dá para se dizer que todas até agora têm uma eficácia a curto prazo, né, de acima de 90% nos pacientes que foram envolvidos nos estudos. Teve algum caso do nosso estudo aqui, Fabiano, de paciente que tomou a vacina, que vocês sabidamente viram ali, de repente, que era do grupo dos casos da vacina e que depois se contaminou, teve doença? A gente não tem como saber isso, né, Edinho? Assim, é um estudo duplo cego randomizado. O que acontece é que muitos colegas às vezes fazem anticorpos, né, e supostamente acham que ficaram no grupo da vacina, né? Aham. Então, o que a gente tem e o que a gente está começando a ver, né, pessoas que fizeram exames que os anticorpos deram positivos, não, isso não estou dizendo só da vacina, tá? A gente teve pelo menos 1 ou 2 casos que tiveram a doença, que tinham anticorpos positivos, mas isso feitos em laboratórios convencionais, não no laboratório da pesquisa, tá? Aham. E então não consigo dizer se eles receberam a vacina ou se receberam Entendi. placebo, Tu sabe né? de quem eu estou falando, né? E esse caso aí, de repente, de quem eu estou falando, talvez a pessoa até já teve, não se Isso. tem, né? Talvez já tinha anticorpos e eventualmente teve um recontágio. E na verdade não foi. A gente tem atualmente, né, alguns casos de reinfecção bem documentados, assim, no sentido de evolução clínica e pessoas que vinham mantendo anticorpos positivos, tá? Então, assim, isso ainda é uma certa novidade, essa reinfecção, mas curiosamente, né, em Porto Alegre, outros hospitais já estão tendo também. Nós tivemos alguns casos que a gente tem acompanhado de pacientes e até curiosamente são profissionais da área da saúde, né, que provavelmente estão se expondo mais e que os anticorpos em laboratório convencional, digamos assim, vinham se mantendo positivos e mesmo assim estão fazendo uma nova infecção. Ainda são casos raros no contexto geral, né? E do que a gente consegue documentar clinicamente e através de exames, aparentemente é uma nova infecção, né? Aparentemente, tá? Então, claro que o ideal seria a gente documentar através de cultura viral, ou pelo menos identificação desses vírus, né? Mas a gente não tem como fazer essas amostras virais lá do início. Tem uma médica que está fazendo doença agora, que teve a primeira doença lá em maio, né? Então a gente não tem esse vírus lá de maio para poder genotipar, para poder identificar e avaliar se o mesmo vírus agora se é o mesmo vírus nesse momento, né? Porque às vezes o que acontece? O PCR ele pode ficar muito tempo positivo, né? Eu tenho pacientes assintomáticos, alguns que a gente ficou documentando com PCR. Eu tenho um paciente em especial com 120 dias de PCR positivo, né? Então assim, a gente sabe que o PCR ele se mantém positivo por bastante tempo. Então, saber se esse vírus é o mesmo da primeira infecção e que agora é uma outra virose, é muito difícil, né? Agora, no contexto clínico, no contexto epidemiológico, porque muitas pessoas ao redor dessas pessoas também
estão doentes, né, com Covid-19. Então, tudo leva a crer que sim, é uma nova reinfecção e provavelmente dentro desse contexto epidemiológico de uma carga viral maior, essas pessoas estão se reinfectando. Fabiano, e como é que tem sido essa reinfecção? Mais sintomática, menos, quadro mais leve? Se está transmitindo mais, menos? Dos casos que a gente acha que é reinfecção, né, são quadros mais leves do que os quadros iniciais, tá? Com exceção de, aí eu não sei se é verdade, mas teve uma morte de uma profissional da área da saúde, né, em Porto Alegre, que eu só vi através do jornal, não conheço esse caso, então não posso falar sobre esse caso, mas que foi citado como uma possível reinfecção. Então, eu não consigo opinar sobre isso, né? Então, seria um caso grave, assim, que eu tenho conhecimento, mas também só tenho esse conhecimento pela mídia aí, né? Tá chegando um monte de pergunta, Fabiano. Eu estou anotando e eu estou com um roteirinho aqui. Na verdade, tem tudo dentro do roteiro, então eu vou deixando elas para irem à medida que vai aparecendo. Essa previsão de início, Fabiano, que a gente já está vendo aí, que vai ter essa da Pfizer aí na Inglaterra, já provavelmente a partir de segunda-feira, esse início no mundo, tá? Como é que tu vê essa previsão de iniciar a vacina no resto do mundo, que eu acho que os Estados Unidos vai começar paralelamente ali da Inglaterra, né? Como é que tu vê aqui no Brasil, quando tu acha que a gente começa, e talvez aqui no Rio Grande do Sul? É difícil falar sobre como o Ministério da Saúde vai se posicionar nesse momento, né? A gente acredita que o Ministério, quanto a isso, procure as melhores evidências, né? E o melhor, obviamente, para a população brasileira, né? Tenho falado desde o início que tomara que chegue mais do que uma vacina, né? Porque a gente precisa realmente um número muito grande de vacinas e distribuição para a população. Então, claro que tem algumas questões logísticas, né? A vacina da Pfizer, ela tem que ser guardada a menos 70 graus. Então, no Brasil, no contexto do Brasil, né, isso tem um problema logístico bastante grande, né? A vacina da Moderna também é a menos 20 graus, porém a da Moderna ela consegue ficar em torno de 30 dias aí em temperaturas de geladeira, né? -2 a -8 graus. E as outras vacinas, tanto a da Janssen quanto a de Oxford, né, e a Sinovac e Butantan, são vacinas que podem ficar em geladeira, né? Então essas três, pelo menos, são umas vacinas que são mais fáceis de chegar para a população, especialmente aqui quando a gente pensa em posto de saúde, né, SUS, né, Interior do Brasil. interior do Brasil, né? Claro que tem algumas possibilidades que as empresas estão desenvolvendo para trazer essas outras vacinas, né? Mas tem que ver isso, como será isso para todo o Brasil, ou se pelo menos nas grandes capitais ou nas cidades maiores, tendo uma possibilidade maior de logística, né? Isso seja factível. Tu arrisca um palpite, Fabiano? Tu me enrolou, né? Tu não falou quando é que tu acha que vai começar aqui no Brasil. É claro que a logística é Não, muito importante. não, na verdade, assim, já tem algumas já a Pfizer provavelmente já encaminhou para a Anvisa, né? As outras certamente já estão encaminhando. A nossa, que a gente está testando, está em avaliação de um comitê externo, né? A gente espera aí que talvez até final dessa semana, ou no máximo até a metade do mês agora, que já é na outra semana aí, a gente possa ter algum resultado que possa ser encaminhada para a Anvisa, né? Então, a ideia, Edinho, é que essas vacinas possam chegar para o Brasil ainda no início de janeiro. Janeiro, tá? Na verdade é isso que a mídia meio que diz, né? A gente está
Tu lê ali as informações que o Brasil já estava meio que acertando com vários laboratórios diferentes a compra de pelo menos 150 milhões de doses de vacina. Então, isso nos dá uma certa esperança de que janeiro talvez fosse começar, né, Fabiano? E tu acha que o Rio Grande do Sul aqui acompanha mais ou menos essa onda? Porque tu falou no Paraná ali antes, eu não sei se os estados eles estão independentes nessa questão política aí de início. É difícil dizer isso, né, Edinho? A gente não sabe. O que a gente sabe é que tiveram reuniões com os governadores, com os secretários de saúde também de algumas capitais, né? E teve manifestação desses coordenadores, então, em obter algumas vacinas, né? Agora, se o dinheiro vai vir do Ministério da Saúde e se essa política vai ser de distribuição vertical, digamos assim, a gente não sabe ainda, né? Então, eu espero que tenha bom senso nessa distribuição, que sejam... Distribuição proporcional, né? De uma maneira proporcional, Exatamente, né? evidente, no Brasil inteiro. E a escolha das vacinas, né, elas sejam realmente criteriosas e baseadas no que for melhor para a população, né? Tá. Só para acalmar as pessoas que estão entrando ali com um monte de pergunta, tá tendo pergunta sobre contágio, sobre tempo de espera para voltar às atividades. Quando nós vamos entrar depois, quando eu começar a falar de segunda onda, tá? Vamos só fazer essa ordenzinha da vacina aqui. Tu tem mais ou menos essa previsão de modelo, Fabiano, de quem começa a receber? Tu acha que vai ser aquele bom senso, começa com a população mais vulnerável, idosos, profissionais da saúde? Tu tem mais ou menos isso? Provavelmente os critérios vão ser muito parecidos com o da distribuição da vacina da gripe, né? Talvez com alguns critérios de um público com fatores de risco que a gente tem visto, que são os obesos ou com sobrepeso, né? Que é um público que tem apresentado doenças bastante graves, né? Pacientes jovens, mas mesmo com sobrepeso e obesidade, tem um fator de risco bastante importante, né? E dos pacientes jovens, com certeza, são os que têm sofrido mais com a doença e têm feito doença mais grave, né? Então, possivelmente, esse critério ele deva entrar junto com os outros que já são utilizados para a vacina da gripe, que são os idosos, né? Os com doenças crônicas, imunossupressos, e assim por diante, né? Profissionais da área da saúde, indígenas, todos aqueles critérios que a gente já conhece. E isso provavelmente de uma maneira pública geral, né, Fabiano? Agora que nem a vacina da gripe. A vacina da gripe ela chega disponibilizada nas farmácias, e aí mesmo sem tu ser grupo de risco, tu acaba indo e fazendo de uma maneira privada. Tu acha que isso vai ter também com a do Covid? Tudo que eu falar aqui é só achômetro, né, Jim? Porque a gente não sabe realmente isso, né? O que se discute é que o que a gente não quer que aconteça, né? Quem está trabalhando com vacinas, independente do estudo que está sendo conduzido no Brasil, né? O que a gente não quer é que vire uma corrida de compra como foi dos kits de diagnóstico, por exemplo, os kits rápidos, né, de testes, que hoje na prática a gente sabe que não serve para quase nada, né, e que no início muita gente ganhou muito dinheiro, né, muita prefeitura gastou muito dinheiro público foi jogado no lixo, né, e o que a gente não quer é que aconteça isso, né. Então, assim, o que a gente quer é que realmente tenha uma política de saúde pública, de distribuição dessas vacinas, como talvez até agora não se tenha tido uma coordenação nessa pandemia, né? Então a gente precisa de realmente uma coordenação no Ministério Público, do Ministério da Saúde, né? Para que essas vacinas cheguem realmente para o público que necessita delas, né? Tem uma pergunta ali que eu vi sobre as gestantes. Isso é um pouco complicado porque a gente não tem testado gestantes, né? O que a gente testa no nosso estudo, na verdade, o que acontece é se a mulher engravidar, apesar de ser orientado, né, que não pode engravidar durante 3 meses depois da vacinação e tal, isso é de praxe para quase todos os estudos.
existem algumas que acabaram engravidando, né? Então, essas participantes, elas vão ser acompanhadas, né? Vamos ver se teve alguma alteração durante essa gestação, e isso pode servir como uma análise depois para avaliação. Porém, possivelmente devam ter estudos futuros aí de utilização dessas vacinas também para gestantes, né? Já que tu falou na gestante, eu ia deixar mais para frente um pouquinho, mas respondendo as perguntas que apareceram ali, o up-to-date, eu até vou, para quem tiver interesse, eu vou disponibilizar para Camila Sacomori por e-mail. Tem um material do up-to-date. O up-to-date, para quem não sabe, ele é uma plataforma de revisões médicas. Então, ele está sempre, em termos de Covid em gestação, eles estão sempre atualizando a cada 15 dias a um mês. É muito rápido a atualização que eles fazem. É a maior plataforma médica de atualização constante que a gente tem. De informações. O up-to-date, quando ele fala em vacina de gestante, eles dizem assim, ó, que eles recomendam que se tu tá grávida, tu não deixe de tomar vacina. Porque a vacina, elas, quase todas, elas são de RNA viral, então não é um vírus vivo, atenuado, ou enfim, o que for. Então, que esse risco efetivo para o bebê parece ser pequeno. E realmente, como o Fabiano falou, que embora os estudos eles excluam as gestantes da sua realização, parece, pela formulação da vacina, que ela é, de certa forma, segura. Então, eles recomendam vacinar. Fabiano, só que já falaram em gestação, lactantes, tu vai seguir mais ou menos a mesma linha de pensamento do Fabiano, porque a vacina provavelmente vai ser excretada no leite e aí a gente vai estar tendo interferência na criança. Mas a lactante, ela não tem um dos problemas que teria na gestação, que seriam malformações, que seria eventualmente a vacina estar relacionada ou atrelada a alguma complicação, tipo um aborto, uma prematuridade. Então, isso aí a gente não tem na lactação. Então, na lactação é mais seguro ainda, se tu for pensar, do que na gestação. Mais ou menos nessa linha de pensamento, mas como o Fabiano falou, a gente não tem estudo feito com esse grupo de pacientes. Tá? Fabiano, veio uma pergunta ali, já que por que uma dose menor imunizaria mais? Que tu falou ali de meia dose, de tempo de imunidade. Então, eu te reformulo essa pergunta. Quantas doses tu acha que vai ser necessário para a gente fazer? Pois é, essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, a maioria dos estudos que estão em andamento tem utilizado 2 doses. Tá? A maioria das vacinas são 2 doses. A única vacina que está sendo testada com dose única, se eu não me engano, é da Janssen, tá? Que também é de vetor viral, com adenovírus. Os autores também não sabem explicar ainda muito bem o porquê que isso possa ter acontecido, né? O que a gente pode imaginar, mas aí é tudo especulação, é que o nosso organismo, como é uma vacina de vetor, ou seja, tem um vírus que carrega, é um vírus que está modificado, né? Então ele não é para causar doença, que é o adenovírus, só que talvez a carga desse vírus ele possa gerar uma resposta predominante contra ele, e não necessariamente contra as proteínas que ele está carregando do coronavírus. Então, seria uma das hipóteses, né? Como se o nosso organismo, recebendo uma dose mais alta, num primeiro momento, a gente pudesse responder primeiro ao adenovírus, que é o que está carregando as partes do corona, e em segundo lugar, o coronavírus. Seria uma das explicações, mas nem os próprios autores ainda entenderam bem por que isso aconteceu. Tanto é que isso não era uma das hipóteses dos autores, né? Pelo que o presidente da AstraZeneca falou, foi até um erro no projeto no inicial do estudo, né? Tá bem. E essas 2 doses seriam com que intervalo de tempo, Fabiano? Entre elas? Geralmente é 14 a 28 dias, né? Da Coronavac é 14 dias, com uma janela aí de mais 7 dias. Perfeito.
E a previsão, Fabiano, de tempo de imunização, de tempo de imunidade que tu tenha? Aí não sei, né? Na verdade, essa é a grande questão. Por isso que os estudos que estão sendo conduzidos, eles não são por tempo curto, né? Nós vamos acompanhar pelo menos um ano esses participantes, né? Claro que assim que sair a vacina, as pessoas que receberam placebo, elas vão estar autorizadas a receber a Coronavac, vão ter prioridade, né? Então, quem entrou no estudo, recebeu o placebo, assim que a vacina for liberada, elas vão receber a vacina propriamente dita. Quem estiver no estudo, né, e eventualmente quiser receber uma outra vacina, também pode receber, obviamente, né? Então vai poder receber, veio a vacina da Pfizer. Bom, quer receber a vacina da Pfizer, pode receber, a gente vai acompanhar essas pessoas também por um ano, né? Então a ideia é ter essa resposta daqui a um ano ou mais, né? Então tem muitas respostas em relação às vacinas que nós vamos saber daqui 3, 4, 5 anos ou até mais, né? Tu chutaria um tempo de imunidade, Fabiano? 6 meses, um ano? Fazer O anual que a vacina? é que a gente não sabe, né, Edinho, o que é, na verdade, a imunidade. O que os estudos têm demonstrado é uma persistência de até 7 meses, em média, dos anticorpos. Só que Aham, com a queda desses anticorpos, também a imunidade celular pode permanecer, né? aham, Então, a uhum, grande vantagem teórica das vacinas com vetores ou de RNA, que essas vacinas, em comparação com o de vírus inativado, essas vacinas elas poderiam induzir uma memória imunológica maior, uma resposta celular maior do que as vacinas de vírus inativado, né? Isso uhum, é uma das questões a ser elucidadas com o passar do tempo, né? uhum, Por outro uhum. lado, existem outras alterações que podem acontecer a longo prazo em relação às de vírus, ou pelo menos de vetores, né, que a gente não sabe. Isso a gente tem experiência só com as vacinas da dengue e outras que são vacinas diferentes do que do que para o coronavírus, né? Foi legal isso que tu falou da questão do tempo médio aí de anticorpos aí de 7 meses, porque a maioria dos trabalhos estava mostrando 3 meses, 3 meses, 3 meses, cai a imunidade, tem a infecção. E agora há pouco eu li um estudo que falava em 8 meses. Eu acho que foi um estudo bem publicado, se eu não me engano, era no Lancet. Então, isso é importante porque já tranquiliza um pouquinho mais a população. O que a gente está falando é em tranquilizar, não é eu já tive, aí eu vou tirar minha máscara e vou parar de tomar os cuidados. Não, não confundam tranquilidade com falta de cuidado. E Tá? uma coisa importante das vacinas, tá? É que até tu me perguntou no início, que uma pessoa teve a doença e pode ter recebido a vacina. Isso pode acontecer, né? Então, assim, o que a gente também tem que lembrar em relação às vacinas, que muitas vezes a vacina ela vai evitar uma doença grave, mas ela não vai evitar necessariamente a doença, né? Uhum. Então, normalmente, isso a gente vê no caso da vacina da gripe, algumas pessoas vão apresentar a doença, vão apresentar um quadro gripal, principalmente idosos, quem tem uma resposta imunitária menor, mas não doença grave, que é isso Importante, que a vacina quer evitar. importante. E no caso das vacinas para a população, né, para o grande grupo, o que a gente tenta com as vacinas é, sim, nesse caso, a imunidade de rebanho, né? Sem expor a população à doença. Então, nesse momento, né, dizer que a população se expondo vai ter imunidade de rebanho é geral o que a gente está vendo hoje, né? Que hoje em Porto Alegre nós já não temos mais leito de UTI em nenhum dos hospitais privados, Eu né? vi E a que gente, nos leitos de UTI agora. então a Ah, vacina tem essa função, né? Gerar uma imunidade de rebanho a médio e obviamente longo prazo, né? E evitar doença grave. muito importante. Fabiano,
Tu acha? A Carol tinha me dito isso para eu falar. Até antes de sair o gol do Inter, eu acho que o vento está mudando agora. O Colorado fazer um gol aos 90 minutos. Nesse último mês, meu querido, era uma coisa que a gente não imaginava. Empatar, tá empatado, 2-2. Ó, dá uma esperancinha. A Carol tinha se quiser, nós podemos emprestar um dos nossos 4 de hoje. Não, tá fazendo falta. Vou querer, qualquer um deles. Carol tinha me dito para perguntar, disse, não, Carol, mas isso aqui não, mas agora tu falou dos pacientes que até questionam, fiz uma vacina, posso fazer a outra. Tu acha seguro, eventualmente, essa medida? Tipo, chegou uma vacina, tu te vacinou de uma, e aí chegou aqui, por exemplo, o Brasil comprou a Coronavac, e daqui a pouco chega um lote de vacina da Pfizer, o cara já tomou a Coronavac, quer tomar outra. Tu acha que isso é capaz de conferir alguma imunidade maior para essa pessoa? Tu acha que isso não vai trazer imunidade maior, mas tem risco ou não tem risco nenhuma? Não tem essa resposta, né, Edinho? Nesse momento não tem. A gente não tem nenhuma ideia de como as vacinas elas vão se comportar a médio e longo prazo, né? Então, como outras estratégias de vacinação, talvez possa existir alguma complementação vacinal, né, entre uma e outra vacina no futuro. Mas nesse momento a gente não sabe isso, né? Do ponto de vista de estudo e de não expor a população, por exemplo, né, a Coronavac não vai ser liberada agora, provavelmente vai vir só em março ou abril, né? Isso é uma possibilidade. Bom, está chegando a vacina da Pfizer, né? As pessoas que estão no estudo, a gente não pode não oferecer as outras vacinas para essas pessoas, né? Então, do ponto de vista ético, liberar para elas receberem uma outra vacina tem que ser prudente, né? Nesse momento de pandemia, né? Agora, se vale a pena aplicar uma segunda ou não, a gente não tem essa resposta agora, né? Fabiano, o meu roteirinho de vacina, agora vai chegando pergunta, a gente vai fazendo de novo. Agora eu queria falar um pouquinho dessa segunda onda aí que teve, tá? Se começou, às vezes parece um movimento meio errado, meio controverso que se teve. Alguns hospitais grandes fecharam UTIs que tinham disponibilizado a mais para o Covid, bem na hora que abriram todas as portas para a população sair, e aí a gente vê esse aumento que está tendo agora. E é óbvio, principalmente eleição, comício, e obviamente a gente que está saturado de ficar em casa e que acaba saindo. Como é que está a lotação nos hospitais? Hoje eu estava falando com meu pai tem 80, né? E o velho bate perna como muitos, né? E eles não estão nem aí. E o velho vai no fórum, e vai na audiência, e ele me diz assim, olha, filho, Rosário é o pior local do interior ali, pelo menos da nossa região sul, ali mais para baixo, da campanha, e ele diz, o pessoal grave está na maca, porque não tem leito em UTI, São Gabriel agora já está com o hospital lotado também, e isso a gente tem visto aqui em Porto Alegre também, Tenda do Moinhos, super lotada de pacientes aguardando atendimento, UTI lotada, já se abrindo mais leitos, disponibilizando novas UTIs. Quer falar um pouquinho dessa segunda onda e de lotação, Fabiano? Se isso te preocupa, te incomoda? Não, isso não tem como não preocupar, né, Edinho? Na verdade, assim, eu não sei nem... Eu tenho minhas dúvidas se a gente chegou a ter uma redução da primeira onda, né? Em nenhum momento a gente chegou a ter números tranquilizadores nos hospitais. A gente sempre manteve números elevados, especialmente nos hospitais privados aqui em Porto Alegre, né? Tanto de leitos de UTI quanto de leitos de enfermaria. No Hospital da PUC, por exemplo, a gente desde o início de junho, final de maio, início de junho, a gente não tem uma redução abaixo de 60 pacientes internados com Covid, né? Isso é um número bastante alto, quando a gente pensa que isso é um quarto, um quinto dos leitos do hospital atualmente, né? Então,
é um número muito elevado. Os outros hospitais também é a mesma coisa. O Moinhos de Vento, se eu não me engano, não baixou de 80 pacientes, né? Atualmente a gente está, se eu não me engano, com 85 na PUC. Então, assim, a gente teve uma certa redução, mas a gente não teve um final de uma primeira onda, né? E com tudo isso que tu tá comentando, que, né, as pessoas realmente cansaram, né? As pessoas pararam de se cuidar em muitas situações, né? Isso, a política, as eleições, né? Com certeza teve uma influência bastante grande, né, nisso, e isso preocupa enormemente, porque hoje a gente não tem mais como receber pacientes, como antes também a gente recebeu do interior, hoje a gente tem muita dificuldade de receber pacientes que estão em cidades, como tu citou, que não têm condições de atender esses pacientes. Então, nem mesmo pessoas que têm convênio, né, ou que vêm particular para os hospitais, a gente consegue receber. Nesse momento, esse aumento ele parece ter iniciado de novo, como aconteceu lá em março, principalmente pelas classes mais altas da população, né? Então, Começaram a até viajar de novo. isso até é interessante, porque nesse momento a gente tem mais leitos disponíveis para o SUS, né, em Porto Alegre, do que leitos de convênio, né? Então, hoje, se alguém precisar de leito e não tiver leito de UTI num hospital privado, ele pode ser direcionado para os hospitais da rede SUS, né? Hospital de Clínicas, Hospital Conceição, não sei hoje como é que está em número de leitos exatamente, claro que não estão 100% lotados, mas já estão próximos dessa capacidade também, né? Sim, esses dias eu vi que nas UPAs, os pacientes estavam ficando na UPA porque não tinha leito de UTI no clínicas para transferir dessas UPAs para lá. Então, É, realmente, a gente está chegando. O que eu acho que está é, diferente, Fabiano, é que talvez o turnover esteja mais rápido dos pacientes no hospital. Então, se tem mais capacidade de atender mais gente, porque aquela pessoa que internava antigamente, quando não se conhecia tanto o comportamento, talvez, da doença grave, ficava internado 30, 40 dias, hoje o tempo de internação é menor, consegue liberar o leito para outro internar, né? isso também, né? Eu acho que a gente aprendeu melhor a lidar com a doença, com certeza, né? Uma coisa que mudou bastante era a intubação precoce que se tinha lá no início da pandemia, né? Como uma ideia, assim, até de preservação das equipes, enfim. Isso mudou muito agora, a gente consegue manter muitos pacientes graves, sem colocar no tubo, né? Então isso realmente mudou. Estava vendo ali um comentário, acho que foi da Tiane só, em relação às equipes, né? Esse é um grande problema hoje. Então, assim, a gente tem capacidade de abrir mais leitos, a gente tem espaço, a gente tem leitos de UTI, ventiladores, mas a gente não tem médico intensivista, a gente não tem enfermeiros, a gente não tem técnicos de enfermagem. E as Porque estão equipes estão. infectados, né? Não, porque realmente a gente não tem essa capacidade, né? A gente até tem também pessoas infectadas, está tendo, né, uma perda muito grande das equipes, mas a gente não tem profissionais atuando nesse momento, né? A gente tem falta desses profissionais também. E muito dos profissionais, muito não, todos, né, estão muito cansados. Assim, as equipes estão exaustas, né? A Aham. gente está realmente muito cansado desses atendimentos, porque assim como as pessoas cansaram de ficar em casa e tiveram a oportunidade, né, de ir para restaurantes e tal, que eu acho que tinham que ser mantidos abertos, mas a gente não teve uma capacidade educacional de se manter, digamos assim, né? E por isso a economia está sofrendo de novo, né, com várias restrições, mas a gente realmente está com uma dificuldade grande de conseguir manter essas equipes atuando, né, e abrir novos leitos, porque a gente não tem gente para trabalhar, né? E outra coisa, né, assim,
a evolução da doença às vezes está um pouco diferente. A gente tem recebido pacientes mais tardiamente no hospital. Isso também tem sido um problema, e pacientes novos, muito jovens, chegando no hospital por um uso precoce de medicação que não deveria ser usado, que é o corticoide. Assim, né, eu tenho paciente hoje de 30 anos internado no hospital, sem nenhuma comorbidade, né, e porque provavelmente usaram corticoide desde o início da doença. Né? O que se discute muito é o uso de outras medicações, né, hidroxicloroquina, nitazoxanida, ivermectina. O que eu tenho dito, assim, a gente não tem evidência nenhuma de benefício dessas medicações. Mais da metade dos nossos pacientes internados estão chegando usando esses remédios. Tá? Então, assim, quem trata paciente realmente com Covid, né, e que está cansado de tratar os pacientes, está recebendo esses pacientes, mais da metade dos pacientes, usando esse monte de remédio, que para nós não muda em nada a evolução dos pacientes, e mais, os que usam corticoide desde o início evoluem de uma forma pior. Né? Então, assim, se fosse deixar um recado para os médicos, principalmente, querem usar o kit precoce, né, o famoso kit precoce, podem usar. Né? Acompanhem os pacientes, só não usem corticoide. O corticoide tem feito uma diferença para pior nos pacientes. E como tem médico, né, Fabiano? Tomara que reverbere um pouquinho essa tua mensagem, mas como tem colega nosso, não por má intenção, negativo, mas porque acredita, talvez, que esteja fazendo um bem, mas como tem colega nosso que está oferecendo tratamento precoce, bem dessa forma que tu falou. É que é muito fácil, né? É que assim, é que a população está cansada, né, Edinho? E a população quer a população quer resposta, né? E não é só isso, é uma doença grave. Quando tu tem o primeiro sintoma, eu tenho um monte, eu tô com 11 grávidas no consultório com Covid. E as 11 bem em casa. Todas concordam conosco. Mas, eventualmente, a gente vê que quando uma delas tem a doença, fica preocupada. Pai, eu não vou tomar nada. Eu estou bem, mas eu não vou tomar nada. Por quê? Porque tu tem medo. Realmente é humano, é natural tu ter medo de estar com uma coisa e tu não está fazendo nada para combater isso, que pode ficar grave. Então, realmente, é humano, é ansiogênica. Exatamente. Esse que é o grande problema, né, Edinho? Assim, a estrutura de saúde pública do Brasil não tem como absorver essas pessoas, não tem como examinar os pacientes, né, e dar essa segurança que a gente precisaria dar. A melhor droga para tratar até o momento os pacientes com Covid é o corticoide. Então, assim, não, mas tu acabou de falar para não usar. Não, o corticoide ele deve ser usado no momento certo e para a pessoa certa. Mas para usar o corticoide, você tem que ver o paciente, você tem que examinar o paciente. Né? É muito fácil dar medicação via online e não acompanhar mais esses pacientes. Eu fico muito chateado com os colegas, porque eu também não acredito que isso seja má fé, pelo menos eu não quero acreditar, né, que prescrevam medicação e dizem, eu nunca tive nenhum paciente que piorou e que usando o kit precocemente. Então, eu convido esses colegas a irem nos nossos hospitais e verem todos os pacientes que estão internados e que usaram essas medicações, né? Então, assim, uma vez o Zavascki falou um negócio, né, que até num primeiro momento achei um pouco que talvez fosse inadequado, apesar de exagerado, né? Não inadequado. Zavascki, meu professor, adoro ele, né? Mas ele falou, as pessoas usam a medicação e quando pioram, vem para a gente tratar, né? Na verdade, é isso que está acontecendo. É o que tu tá vendo? É claro. E a gente está muito cansado de ver isso, né? E pacientes jovens chegando muito graves para ser tratados nos nossos hospitais, que talvez não precisassem estar internados. Muito bom, Fabiano. Muito obrigado.
O Instagram não corta mais, dá para passar de 1 hora, mas eu vou tentar não passar, porque senão tu tem muito paciente ainda para ver com Covid hoje. Então, 8h30 nós estamos terminando. 2 perguntas para responder, que chegou ali. Qual é o percentual, Fabiano, de óbitos por infectados? Continua mais ou menos com aquela mesma gravidade que a gente via lá no início, em termos de mortalidade, ou tu acha que mudou um pouquinho? Peraí, é que eu estava vendo eu não ouvi a tua pergunta, eu estava lendo ali da Tem um monte de explicação. pergunta ainda para nós responder. Não, Mas da assim, ó, explicação do kit lá no Pará, na Unimed do Pará e tal. Assim, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ver bem esses dados, né? Se vocês pegarem hoje os dados do Brasil, o Pará é um dos estados com maior mortalidade. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem uma mortalidade hoje de 60 para cada 100 mil habitantes. O Pará, com uma população menor, tem em torno de 80, 82, se eu não me engano, nos dados de hoje, 82 por 100 mil habitantes. Então, assim, muita coisa não é verdade, né? A questão de Porto Feliz, saiu uma reportagem sobre o prefeito que se reelegeu lá, isso é verdade, porém não é verdade que não há nenhuma mortalidade. Uma cidade pequena, existe sim mortalidade nos pacientes com Covid. A gente precisa só dar uma olhada bem nesses dados, porque hoje o que tem de fake news, né, é muito grande, tá? Só o adendo aí, Edinho. não, tá bem. Tu acha que a virulência, tu acha que a gravidade do vírus, é até uma pergunta minha também, porque em termos de contágio e de gravidade, um colega ali perguntou, uma pessoa perguntou, percentual de morte por contaminado. Está mais ou menos igual do que estava antes, ou tu acha que está menor agora, Fabiano? De mortalidade por É, contaminado? por contaminado. Quantos morrem? A mortalidade Não, aparentemente tá menor, né, Edinho? Só que o que acontece? A circulação do vírus está muito grande, né? Então, como eu falei antes, a gente conseguiu lidar melhor com a doença. Uhum. Um grande problema dos pacientes que vão para ventilação mecânica são as infecções secundárias, né? Então, assim, muito provavelmente a gente teve sim uma mortalidade maior no início, porque os pacientes em ventilação eles se contaminam mais com outras bactérias, né? Tem um aumento de infecção fúngica nos pacientes com Covid. Claramente, nas nossas UTIs, em todo o Brasil, o número de infecções por bactérias multiresistentes aumentou muito nos pacientes com Covid, né? Claramente, assim, a gente vê a UTI com pacientes com Covid tendo muito mais infecção hospitalar do que as outras UTIs, são pacientes muito mais vulneráveis, recebem doses muito altas de corticoide na internação, e isso com certeza facilita alguns tipos de infecção, né? Em especial infecções fúngicas. Para ter uma ideia, um dos agentes oportunistas é o aspergillus, né? Então, assim, um fungo que não é comum em pacientes de UTI, né? Tem sido relativamente visto nesses pacientes. Então, infecções muito graves, infecções difíceis de tratar nos pacientes que vão para ventilação, né? Então, com essa não colocação dos pacientes e um melhor manejo deles com Entendi. catéter de alto fluxo, por exemplo, Sim, né? tu diminui Isso coisas secundárias. exatamente. Então, assim, eu acho que isso favoreceu muito, né? A gente aprendeu muito a lidar realmente com essa doença, mas os pacientes que necessitam ventilação mecânica, ainda a mortalidade é bastante grande, né? Porque, Perfeito. infelizmente, a maioria são pacientes idosos com múltiplas comorbidades, né? Fabiano, tu não acha, eu não sei se o contágio, não sei se o que eu estou perguntando é certo, mas assim, ó, no início ali, quando surgiu o Covid, a gente falava de transmissibilidade ali de 1 para 6. Um poderia transmitir para 6. Aí depois, não, é 1 para 4. Aí depois já chegou em 1 para 2. E o que eu tenho visto, pessoas da mesma família e trancados em 4 paredes com um casal, o marido pegou, casal com 2 filhos,
daí estão expostos, não estão se evitando. Aí a esposa não tem, um dos filhos tem, o outro não tem. E no início parecia que se uma pessoa tivesse, o raio de todo mundo que estivesse na volta ia estar contaminado. Tu acha que mudou essa contagiosidade do vírus? É possível que isso tenha acontecido? Não, eu acho que não. A gente sabe que tem algumas pessoas que contaminam mais, né? Então, assim, a gente vai ter dentro dessa contaminação algumas pessoas que têm uma carga viral maior, que têm essa capacidade de transmissão maior. Desde o início, lá nos estudos chineses, os primeiros estudos mostraram até 80% das pessoas da mesma família convivendo na mesma casa sendo contaminadas. Ou seja, é 80%. Bom, mas não é 100%. Né? A gente não vai ter uma contaminação de 100%. O que acontece é que muitas vezes é matemática, mas assim, agora com o retorno das crianças à escola, a gente sabia que ia ter uma circulação viral também maior, né? E voltando para casa, a gente vai ter essa capacidade de transmissão maior em casa. Mas a gente vai ter, talvez por algumas coisas genéticas que a gente não conhece bem ainda, né? O marido não pegou, a esposa e os 2 filhos pegaram, né? Então a gente vai ter algumas variações dentro da mesma família que ainda também não são bem esclarecidas, né? Mas o que a gente tem visto agora, nesse momento, com uma circulação maior de vírus, é que realmente a maior parte das pessoas de uma mesma família, quando esse contato é próximo, né, a maioria das pessoas estão se contaminando, né? A gente tem pacientes assim que a família de 10, 12 pessoas se contaminou, né? Todos se contaminaram e um precisou internar, que é ainda aquela média, né, em torno aí de 10% ou 5 a 10% que vai precisar um atendimento mais especializado e dentro disso alguns vão precisar internar. Fabiano, tu quer dar uma dica aí da janela, que é uma confusão? Eu acho que às vezes as pessoas falam, teve uma pergunta ali antes que eu anotei, por exemplo, o marido dela pegou, aí ele foi orientado a ficar 10 dias e depois dos 10 dias do início da sintoma ele já poderia voltar a trabalhar. No 7º dia dele, ela pegou daí. Então, ela quer saber, ela perguntou se daí o marido tem que ficar mais 10 dias porque teve contato com ela. Tu quer dar uma orientadinha aí de como é que está essa questão? Quanto tempo tu fica em janela de transmissibilidade? Até tinha outra pessoa que perguntou também, aqueles que ficam com PCR positivo por 3, 4 meses, se eles são transmissores ainda. Tá. E dá uma orientada nisso, se daqui a pouco precisa de recoleta ou não recoleta. Tá. Então, assim, a partir do momento que a pessoa se infectou, né, ou começou com sintomas, o ideal é que as outras pessoas de casa ou que têm mais contato se afastem dela, né? Então, nos casos de doença leve, essa pessoa ela vai estar transmitindo por no máximo 10 dias, certo? Então, que é a imensa maioria das pessoas. Depois de 10 dias, então, ela poderia retornar ao trabalho sem nenhum teste, tá? Ela estando assintomática, ela pode voltar, sendo que o que é assintomático, né? O que a gente tem visto que não dá para contar como sintoma ainda é a perda do olfato, porque isso normalmente permanece aí 2, 3 semanas às vezes, né? Então, as pessoas sem dor de cabeça, sem febre, sem dor no corpo, depois de 10 dias elas poderiam voltar. Em alguns casos, que fazem então doença mais grave e que precisam internação, normalmente, ou que permanecem muito sintomáticas, obviamente não vão voltar ao trabalho porque estão sintomáticas, mas aqueles que têm doença pulmonar, especialmente, e precisam de internação, eles podem transmitir eventualmente por mais tempo. Então, as recomendações do CDC e da própria Anvisa é isolamento por 20 dias. Tá? Esse retorno ao trabalho, para a imensa maioria, depois dos 10 dias, não precisa exame, porque o PCR ele vai ficar positivo na maioria dos casos. E isso não significa que a pessoa está transmitindo.
né? Então, lá no início da pandemia, a gente achava que precisava 1 ou 2 PCRs negativos para a pessoa voltar a trabalhar. Isso começou a acontecer de pessoas terem que entrar no INSS, ficarem afastadas por um tempo muito longo, e depois a gente foi entendendo melhor o vírus e vendo que essa transmissão ela não acontecia. Ficam partes do vírus nas mucosas e essas partes elas são identificadas no exame de PCR, mas isso não significa que elas estão transmitindo. Em relação aos contatos de quem ficou doente, então, por exemplo, o marido começou com sintomas, a mulher se afasta dele no primeiro momento, podendo se afastar, né, em casa, ficando em outro quarto, enfim. Isso, obviamente, no mundo ideal, muitas famílias não vão ter essa condição de afastamento, né? Mas, normalmente, os sintomas, eles iniciam dentro de 7 dias, a partir do contato com alguém doente. Então, pode começar depois? Pode. Pode até 14 dias, em algum em alguns casos até mais tardiamente, né? Mas normalmente a maioria das pessoas vai iniciar com sintomas dentro de 7 dias depois do contato. Então, para retorno ao trabalho, o ideal é que essa pessoa que teve contato, por exemplo, com o marido, né, doente, ela ficasse afastada por esses 7 dias. No 7º dia, ela coletasse exame, fizesse um exame de PCR. Se der negativo, ela pode voltar para suas atividades, né? Porque o risco, ele até vai existir dela vir a desenvolver sintomas, mas esse risco ele é muito pequeno. Perfeito, Fabiano. Cara, nós estamos caminhando para o fim, já estourou o tempo, mas eu queria tentar entrar um pouquinho só em tratamento. Tu já falou bastante que não tem, mas só teve uma pessoa que perguntou sobre a AS em termos de profilaxia. Existe alguma coisa de profilaxia? Não? Não, a gente sabe que é um vírus que ele gera, profilaxia para trombose, né? Uhum. Não, teve uma pessoa que perguntou sobre o AS, isso aí. Isso. Assim, não é todo mundo que precisa utilizar essa profilaxia. A gente sabe que é um vírus que ele pode gerar realmente uma capacidade maior de trombose e de tromboembolismo pulmonar. Tem que se considerar o risco dessa pessoa de desenvolver essa doença. E a gente tem alguns mecanismos, especialmente alguns exames de sangue, né, que a gente pode estar utilizando para avaliar esse risco da pessoa desenvolver esse tipo de situação. E a partir daí, fazer a opção pelo uso da profilaxia ou não, que normalmente não é com AS, até pode ser utilizado, mas o que mais se utiliza, então, são as heparinas aí, ou, eventualmente, esses anticoagulantes mais novos, orais, que podem ser utilizados por um tempo curto para evitar trombose, né? Mas, assim, utilizar isso como uma medida de saúde pública, né? Isso também, obviamente, gera um custo grande e obviamente, gera um risco também para os pacientes que podem estar utilizando, né? Então, por isso que, como um protocolo de utilização, ele não deve ser utilizado para todo mundo, né? Alguém falando ali, claro, o Fabiano está falando para a população em geral, para a grávida, aí a gente nem usa outro tipo de anticoagulante, daí a anticoagulação vai ser só com enoxaparina, e é para grávida com sintoma moderado a grave, que acaba internando no hospital. Grávida sem sintoma, grávida com doença leve em casa, na teoria não precisa de anticoagulação profilática, tá? Teve alguém que perguntou também que estava no 3º trimestre, se precisava ter um pouquinho mais de cuidado ou não. Os cuidados são os mesmos, mas, na verdade, se tu pegar uma doença no 3º trimestre, a tendência, pelas modificações fisiológicas que a gravidez te impõe, é de talvez tu ter um pouquinho mais de dificuldade respiratória e acabar internando com mais chance, ter mais chance de internar no hospital. Então, 3º trimestre, eu particularmente não gosto muito, porque o vírus em si não induz a prematuridade.
mas talvez pelos teus sintomas a gente possa acabar interrompendo antes a tua gravidez e tu ter uma prematuridade secundária a isso por esse contato no terceiro trimestre. Então, todos os trimestres são de risco, mas o terceiro trimestre, para mim, é uma situação especial. Até mesmo porque, se tu pegar logo ali na hora de nascer, pegou com 37, 38, 39 semanas, tu vai acabar nascendo no hospital e aí, no teu momento que tu vai estar com o neném, tu vai estar isolada numa zona só de pacientes com Covid, não vai estar nem na maternidade do hospital. Então, essas nuances de terceiro trimestre são interessantes discutir, principalmente no pré-natal, com o médico. Fabiano, última coisa, queria te perguntar. Então, profilaxia, tu falou, não existe nada, né? Que a gente possa fazer para prevenir doença. Nesse momento, a gente não tem nenhum estudo mostrando benefício em uso de alguma medicação preventiva. Pelo contrário, né, todos os estudos falam contra a utilização preventiva. Tratamento precoce, alguma coisa, sim ou não? Não, mesma coisa, não tem nenhuma evidência. Todos esses estudos, né, que têm ação in vitro, essas drogas não têm uma capacidade de reduzir carga viral, aparentemente, nas pessoas, né, ou mesmo que tenham alguns estudos que possam mostrar alguma redução de carga viral, são estudos muito limitados, porque determinar carga viral também nas pessoas é muito difícil, né? Então, a gente não tem nenhum estudo que demonstre, né, estudo bem delineado, que demonstre benefício dessas medicações. Isso não quer dizer que não tenha tratamento, né, mas que essas pessoas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser vistas e muitas vezes ser examinadas, né? Então, assim, a gente não consegue estabelecer um tratamento precoce que tenha um benefício real nesse momento. É isso que eu coloquei. Tanto os estudos quanto o dia a dia têm demonstrado que os pacientes, mesmo utilizando essas drogas, têm uma evolução independente do uso dessas medicações. Perfeito. Fabiano, Remdesivir, que na gestação, quando tu lê em UpToDate, material mais americano, eles citam que para grávida com doença grave se utiliza. A gente tem disponível no Brasil? Não, a gente não tem disponível. É bastante discutível ainda o benefício mesmo do Remdesivir. Foi aprovado pelo FDA, mas a melhor evidência que tem é uma redução de tempo de internação, né, o que já é um benefício bastante grande, de 14 para 10 dias, mas não em redução de mortalidade, né? Então, assim, existem várias outras medicações sendo testadas, outros antivirais, anticorpos monoclonais, né? Todos, obviamente, para pacientes graves, né? Mas nenhuma medicação ainda que se mostrou ter um benefício real num tratamento muito inicial. Até porque a gente tem que lembrar, né, de novo, assim, é uma doença viral, então mais de 90% das pessoas vai ter uma evolução benigna. Felizmente, né? Então, o que tem acontecido é que realmente tem um número muito grande de pacientes doentes, de pessoas doentes, e que vai exigir, obviamente, dentro desse contexto, a internação. Agora, a imensa maioria das pessoas vai ter uma evolução benigna. E isso, muitas vezes, se a gente não atrapalhar o tratamento, né? Não atrapalhar a evolução do vírus. Tu já ouviu falar, não sei, numa droga, um antiviral também, que também em literatura americana eles estão comentando ter resultado, principalmente em tratamento precoce. Alguma coisa assim, Fabiano. Balanivimab, um negócio Sim. assim. Não, são imunomoduladores, né? São que têm se usado. A gente tem alguns para teste também no Brasil. Nós mesmo, no Hospital da PUC, alguns nós estamos começando a utilizar. Outros também com anticorpos monoclonais, tá? Mas é tudo a nível de pesquisa, tá? Torcilizumab,
que foi utilizado inicialmente, que é um inibidor de interleucina 6, até agora os benefícios não foram comprovados. Pelo contrário, os estudos mostraram que não tem benefício, né? Então, existem outras drogas inibidores aí de interleucina, inibidores de complemento, para diminuir a reação inflamatória que o vírus causa no pulmão, mas todos a nível de pesquisa, né? A gente está utilizando também na PUC um protocolo junto com a Universidade de Toronto, que é dióxido nítrico, né? Que teoricamente ele reduz essa inflamação no pulmão. Então isso começou a ser utilizado há uns 10 dias, mais ou menos, junto lá com a equipe do Marcelo Cipel, né, no Canadá. Então, a gente está começando a utilizar, mas é em protocolo de pesquisa, né? Isso não tira, né, o benefício do outro tratamento, que é o uso do corticoide, o manejo do paciente internado. E plasma convalescente, Fabiano, mais notícias sobre isso, melhor, pior? Assim, os trabalhos que tem, assim, isso é uma, uma aula de... Mas, assim, a gente tem 4 trabalhos maiores, né? 3 com muitas... são estudos muito ruins, né? E um estudo mais publicado recentemente no New England, não mostrando, assim, uma evidência muito grande. A gente usou e tem usado eventualmente plasma em alguns pacientes, alguns aparentemente com benefício, mas a gente não tem essa resposta ainda, né, da utilização do plasma. O que a gente aparentemente está entendendo é que a utilização do plasma também, como em outras situações, deve ser precoce, né, porque grande parte desses pacientes já estão chegando tardiamente, já com anticorpos. Então, dar um plasma que induzir a produção ou dar anticorpos para esse paciente, talvez só tenha mais malefício do que benefício. Fabiano, eu não consigo acabar a live, mas eu vou acabar. Já estou com a arma apontada aqui na minha direção. A última pergunta. Tu acha que os testes hoje em dia estão sendo mais confiáveis? Porque no início a gente tinha todo aquele negócio que dava muito falso negativo. A Carol, ela jura que teve falsos positivos no dela. A Carol diz que não acredita mais em exame negativo. Se a paciente está assintomática, manda coleta negativo, ela... Cara, é a doença ali em si. Então, a gente sabe que os testes continuam tendo. Tu acha que melhorou o desempenho? Os laboratórios, todos os laboratórios estão usando exames de indústria confiáveis? Ou tu acha que, cara, laboratório de esquina... evita porque vai confundir. Não, é que o que acontece? O PCR é o melhor exame, né? Mas o PCR ele tem, assim como vários exames, depende muito da coleta, do momento da doença. Então, assim, a gente sabe que geralmente depois do 3º dia esse exame ele rende mais, tá? A coleta, muitos pacientes dizem, eu coletei uma vez e foi lá no fundo do nariz, doeu um monte, agora essa coleta foi muito tranquila, não doeu nada, ela colocou só na ponta do nariz, esse exame provavelmente vai vir negativo. Então, depende da coleta, né? E é um exame ainda, Edinho, muito manual, né? Poucos laboratórios, ou pelo menos só os maiores, conseguem ter uma capacidade de produção muito grande, utilizam robôs extratores e tal. Então, ele depende ainda, ele é muito artesanal, ele depende muito das pessoas fazendo o exame, né? Então, ainda pode acontecer alguma contaminação, algum erro no próprio laboratório, né? Mas isso com certeza, com a experiência que os laboratórios têm pegado, isso tem diminuído muito, né? Melhorado bastante, com certeza, né? Ó, o pessoal agora acabou mesmo a live aí. O pessoal invadiu. Gente, olha, Fabiano, muito obrigado. O Nasce está te preparando um presentão de Natal aí por toda a tua colaboração no nosso ano aí que tu teve. Tu vai ganhar um novo pré-natal de graça aí quando tu quiser. Mas assim, ó, muito obrigado de coração mesmo por tu estar junto da gente aí, nos orientar tanto nesse momento tão difícil.
Quer alguma última coisa que não tenha sido falado? Não? Não, acho que a gente falou Declaração. tudo. Quero agradecer vocês também, né? E queria deixar, né, o recado agora para todo mundo realmente se proteger, né? Infelizmente a gente está passando de novo por esse momento. A gente tem visto muitas, especialmente, né, a parte econômica, muitas pessoas sofrendo muito, né? Tem muitos amigos donos de restaurante, pessoas que precisam trabalhar, né? E que talvez por uma incapacidade, né, dos governantes de conseguir organizar a pandemia, essas pessoas estão sofrendo bastante, né? Então, assim, a gente precisa a gente precisa, né, retomar as atividades de todo mundo, mas agora tem que ser realmente com muita cautela, né? E as pessoas têm que se cuidar muito, porque é um momento de muita circulação viral e a gente está perdendo muitas pessoas queridas, né? Obrigado, Fabiano. Grande beijo para ti. Boa noite, gente. Obrigado pela participação aí de todo mundo. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Felipe.